Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida. Este é o canal Mediunidade Clínica. Eu fico à sua disposição com a minha pesquisa, com o meu estudo. Você inscreve, você comenta, você divulga, porque ajuda bastante gente. Sabe, aqueles amigos que não podem, não estão em condições, não levanta naquele problemão e gostariam de ter acesso a alguma informação sobre mediunidade. E sobre mediunidade clínica é meio que novidade, então você me ajuda a divulgar. Hoje nós falamos com o nosso tema é campo mental. Você viu que eu estou fazendo assim, falamos do corpo físico, depois falamos do corpo etérico, depois falamos do corpo astral, e lá no campo astral nós falamos das nossas emoções, né? Hoje nós vamos falar do campo mental. Para quem não assistiu às aulas anteriores, a minha ideia, né, é ir formando assim, com as aulinhas, essas aulinhas pequenininhas, é ir formando um curso. Então elas estão meio que sequenciadas e quem não hoje é a primeira vez, dá uma olhada nos temas anteriores. Eles estão assim, falados, explicados, e hoje a nossa fala é do campo mental. Se você olhar lá a figurinha tá lá e ela mostra a figura humana, que sou eu mesma, essa beleza que vos fala. E aí você vê aquele azulzinho que é o campo etérico, tem uma aula de campo etérico, depois o cor-de-rosa é o campo astral, e chegamos no amarelinho. Presta atenção lá no amarelinho, tem 1, 2 e 3. Esse 1, 2 e 3 é que nós vamos estudar assim, repartidinho, só para efeito didático, porque as coisas não são repartidas do jeito que a imagem está mostrando. As coisas, elas interferem umas nas outras, né? Então, quando você faz essa repassada, você já viu que eu tenho um método didático? Gente, eu sou professora de criança pequena, então eu tenho um método didático, né? E você vai olhar lá na nossa figura o corpo físico, só para olhar, aquele que tá pretinho, depois você vê o campo etérico, depois você vê o campo mental, depois a gente entra com a mente em 3 etapas, que é a mente que fala dos nossos instintos, a mente do nosso intelecto e a mente que é a nossa mente espiritual. E então isso tudo nós vamos dar uma repassada maior, e depois o último campo que se refere ao espírito. O que abrange tudo isso? Nós transitamos pelas dimensões do ser, essas são as dimensões energéticas do ser. E nós transitamos por todas essas dimensões através do nosso psiquismo, né? É assim, olha, e agora eu tô com raiva, agora eu tô contente, agora eu tô estudando. É o nosso psiquismo que vai navegando por estes campos e vai trazendo informações para a gente, e a gente vai correndo atrás disso ou não. Então, se você pensar lá no campo mental, às vezes você vai olhar, vai pesquisar por aí. Eu gosto que você não fique só na aula, eu gosto que você pesquise, que você procure. Você pode encontrar a nomenclatura corpo mental. Eu gosto mais de campo porque é uma coisa mais leve. Campo, um espaço. Corpo lembra uma coisa mais densa, né? Então hoje falamos sobre o campo mental. Assim, pra gente olhar, faz de conta que é esse azulzinho aí, e você vê que o azulzinho da nossa figura, ele está dentro da figura e fora da figura. Então a nossa mente, o nosso campo mental, ele não está contido apenas no nosso cérebro, ele vai além disso, né? Ótimo. Então, você entendeu? O azulzinho tá lá fora, a gente vai lá fora xeretar coisas. Quando eu tenho dúvidas acerca de um termo, de uma palavra, gente, eu tenho 75 anos, eu vou para o dicionário. Eu não tenho o menor... Não, eu acho que é uma medida decente para mim, um respeito que eu faço ao meu estudo, ir para o dicionário e não ficar assim, acho que é isso. Não é acho, vai lá e abre e procura, né? Se você tiver dúvidas, você vai lá no dicionário e procura mente, para ver o que o dicionário diz sobre mente. A primeira coisa que o meu dicionário diz é assim: parte
incorpórea. Você sabe o que é in? In é um pedacinho da palavra que quer dizer não. É um prefixo que quer dizer não. Mente, parte incorpórea, parte que não tem corpo. Por isso, aquela história do campo, né? E por isso que não está contido aqui, está se espraiando por aí a mente. E o nosso dicionário continua dizendo assim: inteligente ou sensível ao ser humano. Ela sente, ela obedece, ela se relaciona com o ser humano e se relaciona também com o espírito. O dicionário não está falando de espiritismo, não está falando de mediunidade, mas ele encadeia o raciocínio. Olha lá, parte incorpórea, inteligente ou sensível ao ser humano e ainda espírito. Ele ainda diz pensamento, entendimento. E a gente fala assim, tem uma ideia que me veio à mente. Essa história de tem uma ideia que me veio à mente, exatamente este campo, né? A ideia não bate no ombro, não bate na mão. A ideia atravessa a nossa mente como as nuvens passam no céu. Os pensamentos atravessam o nosso espaço mental como as nuvens atravessam o céu. Essa é uma ideia legal de você perceber. Então, fica para a gente entender, dentro do nosso estudo, que a mente é um instrumento que a alma tem para se comunicar, para pensar, para dizer. Então, o primeiro instrumento da alma é a mente. A primeira ferramenta da alma, a primeira ferramenta do espírito é a mente. Então, se a gente olhar a nossa figurinha, eu quero que você faça uma analogia. Você vai ver lá uma imagem que tem um universo, né? E tem um ponto central lá. Então, você imagina que aquele ponto central é a fonte de tudo. Vamos, assim, fazer uma analogia que essa fonte, centro de tudo, aquele branco central, é Deus. É o princípio criador, para a gente poder entender, né? Aí, você vai observar que tem uns pontos menores ao redor desse núcleo central. E você vai observar que vai descer um círculo, né? A gente vai ver lá, o círculo desce e ele para lá num pontinho. O que é isso que o círculo desce e para lá num pontinho? Eu estou mostrando para você que aquele pontinho é um pedacinho do todo. É um pedacinho de tudo que foi criado. E quem criou deu uma parte, falou, o Criador faz a criatura, então, e ali está delimitado um espaço. Esse delimitado, esse círculo branco que você está vendo, é como se fosse o nosso espaço mental, até onde a nossa mente alcança. Há pessoas que têm um alcance grande, elas conhecem muito, ou sabem um tema muito profundamente. Outras pessoas nem tanto. Então, esse espaço mental que serve a nossa alma é para cada um, depende de quanto cada um desenvolveu, de quanto cada um trabalhou, né? Então, nessa figura, na nossa analogia, veja, entenda assim: Deus, alma e mente, as coisas derivando umas das outras, né? A alma, entenda como o ser, como o espírito. Então fica assim: a primeira emanação da alma é a mente. Depois da mente é que virão outras emanações, tá? Quando você não entender, como a gente está fazendo uma aula assim à distância, você entra aí, depois escreve, manda a sua comunicação e a gente retoma o tema, e tem um dia que a gente faz só respostas, então a gente vai se comunicando por aqui, né? Mas eu quero que você pense assim, que cada um vê Deus, cada um vê esse princípio, vê esse princípio formador, cada um vê essa fonte da vida, dependendo da sua cultura, dependendo do seu jeito. Quem nasceu aqui vê de um jeito. Então, eu separei alguma coisa lá para você olhar. Então, tem lá um livro que, se você quiser, é legal ler.
chamado As Máscaras de Deus. Só o nome. Nem que você não leia o livro, você já sabe que ele tem muitas faces. Da onde vêm essas muitas faces? Cada povo acredita no Criador de uma certa forma, não é? Então, com isso, eu tenho que acreditar, eu tenho que me relacionar. Como é que eu me relaciono? Eu vou lá visitar o Criador, ele vem tomar cafezinho? Eu faço essa relação com a minha mente. Então, tá. Aí, olhando um pouco essa ideia do livro, passeando por outras ideias iguais, né, das máscaras de Deus, se a gente estivesse falando do nosso índio daqui, do nosso indígena, ele fala de Tupã. Então Tupã... mas eu não acredito no Tupã. Cara, é o nome que ele deu. Tupã é o nome que ele deu. Pode ser outro nome qualquer. Então, ele chama de Tupã. Se você olhar o próximo, aí o próximo tem lá uma imagem, e nessa imagem, nossa, essa imagem eu nem sei o que quer dizer. O que é essa imagem, Aparecida? Olha, é como as pessoas do islamismo, né? O pessoal muçulmano, que tem aquelas ideias do Deus, o muçulmano é um todo, né? Espalhado, por exemplo, nós não falamos português só aqui no Brasil, ou nós não acreditamos em Deus só aqui no Brasil. O muçulmano também, ele é um povo espalhado por aí que ele tem uma crença em Deus, ele tem uma crença no Alá. Os países islâmicos, depois eu fui me dar o trabalho de pegar um mapinha para você ver, a gente fala islâmico, é uma coisa assim, abstrata, longe, eu nunca fui lá desse lado ver como é, então a gente se vale das imagens, a gente se vale do estudo para a gente ir ampliando a nossa ideia, porque esse pessoal, ele também acredita em Deus, mas você chega lá e ele fala Tupã, você chega lá e ele fala Deus, não, ele fala Alá. O Alá, olha, vamos rezar para o Alá, e é o nome, então nós vamos entendendo que não importa o nome, nós estamos falando da essência, sabe? Então, e se eu fosse para um outro lugar, se eu fosse para o Egito, eu fosse para o Egito antigo, se a gente pudesse fazer uma viagem no tempo, né, e bater com o costado lá no Egito dos antigamente, então a gente ia encontrar aquelas imagens que são mitológicas, porque o Sete, por exemplo, era aquele deus que tinha uma cabeça de ave, né? Ele era um deus do deserto, ele representava as tempestades, ele representava a violência, ele era um deus, assim, malvado, ele fazia umas mortes lá, né? É um conceito diferente. O cristianismo pensa em Deus, o Deus bom, só bom. Outras culturas pensam de outras formas. Nós não vamos julgar nada, nós vamos abrir tudo e depois, como a crença é livre, você sabe que a crença é livre, né? A gente escolhe, altera, pega um pedacinho. Olha, esse pedacinho eu achei interessante. Isso aqui vai ficar de semente para eu pensar nisso. A ideia que eu tenho é essa, é trazer uma sementinha para você. Então, mais tarde, esse Deus foi associado, esse Deus egípcio, o Sete, ele foi associado às ideias de escuridão, ao caos, não é? E aí nós damos uma passadinha assim no Deus cristão, né? O Deus que a gente conhece por aqui é um Deus que a história dele aqui, o Jesus, mostrou pra gente que o Deus se fez carne. Quer dizer, o Deus encarnou aqui. Essa ideia é encontrada na Índia há milhões de anos lá atrás também, não é? As pessoas acreditam que de vez em quando Deus encarna, dá uma passadinha por aqui. Nós falamos que Jesus, o Filho de Deus, encarnou aqui. Na Índia, eles falam que de vez em quando o próprio Deus encarna. Essa é a primeira encarnação, a segunda, a terceira, né? Rama havia de ter sido a sétima encarnação de Deus. Cada um acredita do seu jeito. E por que você está falando tudo isso?
porque todo mundo tem sensibilidade. Ah, mas aula de mediunidade não fala isso. Não, mas no meu curso a gente fala, sim, porque a gente amplia o nosso conhecimento. Então, a ideia de Deus não é só a do Deus cristão que permeia o mundo, e sensibilidade todo mundo tem, e cada um vai educando essa sensibilidade, esse raciocínio, a mente, tá? O tema de hoje. Vai educando essa mente, vai nutrindo essa mente com outras ideias, outros conceitos, para ampliar o próprio. Então, tá lá as nossas ideias que estão lá falando de Deus. Aí eu quero que você veja esse mapa na tela. E você presta atenção naquele que está verdinho, mais clarinho e mais escurinho. Aonde está bem escurão, aquele verdão bem escurão, são os países islâmicos, aqueles que acreditam no Alá, aqueles que seguem o Alcorão. E o Alcorão foi escrito por Maomé, lá atrás, o profeta, não é? Então você olha, aqui do lado da América é fraquinho o verdinho, tem pouca gente que segue. Lá na África, olha assim que verdão que tá cheião lá em cima, atravessa e vai para o outro lado, para o outro continente. Então você veja, eu quero que você observa que aqui é um jeito de pensar e lá é o outro jeito de pensar. Então, jeitos existem no mundo todo mundo está falando da mesma essência. E eu quero que você observe mais, todo mundo falando da mesma essência é porque, sabe, isso é uma coisa arquetípica, é uma ideia que existe para todo mundo. Ah, mas tem gente que não acredita. É nível de sensibilidade, tá? Tem gente que não gosta de música clássica, gosta de funk. É nível de sensibilidade, cada um no seu nível, não tá certo, não tá errado. Quem gosta daquele lá, não tem aquela arte mais primitiva, os negros saem por aí, faz uns riscos, uns rabiscos por aí. É uma arte, é mais primitiva, mas não tem aquela que quando você olha, você quase derrete de olhar para aquilo. Aquilo te toca tão profundamente. Horas é nível de sensibilidade para as coisas. E esse nível de sensibilidade que é a mediunidade. Cada um é sensível à divindade de uma certa forma. Entendido? Ótimo. Então vamos continuar e vamos ver a próxima imagem. Então você vê lá, né, tem uma floresta e tem um sol que nutre toda essa floresta. Então o sol é vida, toda a vida do nosso planeta depende do sol, né? Aí você veja que quero que você faça uma analogia. Faz de conta que esse sol é o Deus. E esse sol que é o Deus, então como que é? Ele é que criou tudo. Então, sempre a obra, aquilo que foi criado, traz uma parcela do seu Criador. Então, ele criou tudo. E quando eu falo o princípio criador de tudo, gente, tudo é tudo, tá? Tudo da parte física, tudo da parte extrafísica, tudo da parte psíquica, tudo tem um ponto de origem. E eu entendo que esse ponto de origem é a divindade. Então, a fonte é Deus. O princípio criador é Deus. E essa analogia aí dessa imagem, você vê um sol mandando raios de luz. Então, quero que você pense isso, que a fonte, que é o sol, e o raio de luz, eles têm a mesma natureza. Ou seja, a alma e Deus têm a mesma natureza. E eu, você e o resto da humanidade tem alma. Então, gente, a gente tem, queira as pessoas acreditem ou deixem de acreditar, cada um acredita naquilo que dá, né, naquilo que pode, naquilo que consegue. Deus é o princípio criador de tudo e ele vai se manifestar através de toda a criação e você faz parte da criação. Inclusive, a sua mente também faz parte da criação. Então, a gente está lá
Porque tem muita gente que quando você fala dos processos mentais, dos processos emocionais, a pessoa acha assim, ela fala essas coisas, isso tudo é bobagem. Eu acredito no que eu vejo. Olha, tá certo, a sua sensibilidade dá só para as coisas concretas. Então você vai ter que ralar muito para entender uma coisa mais abstrata. Porque o concreto não é tão concreto quanto parece, tá? Então eu queria que você lembrasse, você não fugiu da aula lá atrás, né? De quando o professor falou de átomo na classe. Então, gente, eu tenho um netinho pequenininho, né? Ele é uma graça. Ele vem pedir uma coisinha assim, ele já quer uma coisona. Eu falo assim, só um átomo. É que eu vou dar só uma coisinha para ele, né? Me referindo ao conceito do absolutamente pequeno. Agora ele chega perto de mim e ele fala, dá um átomo, vovó. Ele formou o conceito de que do extremamente pequeno. Então, a matéria, qualquer matéria, é aquilo que você pode tocar, é o mundo material, você conhece tudo. Agora pega uma pedra, por exemplo, você vê a pedra, mas você não vê do que ela é constituída. A pedra, ela é formada de átomos, né? Então, toda a matéria é formada de partículas chamada átomo. Aí, houve um estudo, não foi só uma geração que estudou para descobrir isso. Olha, veio um, outro, e aí você vê o desenhinho, a carinha de cada um dos estudiosos, e eles têm lá o desenhinho em cima. Olha, um viu o átomo, constatou, existe, o outro falou, mas ele não é bem assim. E foi fazendo um estudo mais apurado, e chegou o outro e falou assim, olha, veja, mas ele não é exatamente assim uma coisa, ele é uma reunião de coisas. Até então, a humanidade inteira tinha acreditado que o átomo era indivisível. Aí, a física mostrou que o átomo é divisível, sim, e ele foi dividido em partículas. Então, a matéria, que é feita de átomo, reparte o átomo, ela é feita de partículas. Quando você quebrou o átomo e fez partículas, você já chegou no mundo da energia. Você está falando de energia. E não é assim, energia boa, energia ruim. Estou falando da energia física lá, sabe, o professor que deu aula lá na classe? Quando ele falou que o átomo, ele podia ser subdividido e que quando abrisse o átomo, lá dentro tinha o quê? Lá dentro tinha energia. Então, a nossa pedra é feita de átomos. Você vê a pedra, mas você não vê o átomo. Gente, você não vê, mas cientista nenhum viu o átomo. O cientista pensa o átomo. Você está entendendo a história da mente? Você está sacando o poder da mente? Ele nunca viu um átomo andando com duas perninhas lá, bateu na porta dele e falou, sou um átomo. Não tem isso. É assim, ele pensou e ele começou a testar e foi desenvolvendo processos que depois ele foi transferindo para cá, para as máquinas, para as experiências, mas ele teve um saque, ele teve uma intuição, ele pensou, ele teve uma ideia. Tudo isso são coisas mentais, tá? Você tá entendendo o que eu tô falando, né? Então, o cientista nunca viu o átomo e ele pensa o átomo e ainda assim que ninguém tenha visto o átomo, nem eu, nem você, nem o cientista. Ninguém duvida dos efeitos da bomba atômica. Nós todos já percebemos isso, já estudamos, de alguma forma nós nos confrontamos com o efeito da bomba atômica, né? Então, você também não vê o átomo e você também não vê a mente. A mente também, você nunca viu a mente de ninguém andando por aí, mas você pensa. Eu quero que você pense numa escadinha agora e que lá no primeiro degrau da escadinha você tem a matéria. Então, tá lá, o primeiro degrau é a matéria.
rompeu a matéria, você tem a energia. O segundo degrauzinho é a energia. Rompeu a energia, você tem uma oitava acima da matéria, você tem a energia. Uma oitava acima da energia, você tem a consciência, né? E mente é coisa que invade a nossa consciência. A nossa consciência pertence à nossa mente. Nossa, então você está fazendo uma relação, uma ligação mente, energia e matéria? Você está falando que as coisas são a mesma coisa em diferentes níveis? É isso mesmo, você deduziu certinho. Então, eu vou voltar de novo para as nossas imagens e eu quero que você veja essa imagem do azul. Agora que a gente já conversou tudo isso, você está percebendo que, de fato, a nossa mente, ela está presa aqui na cabeça, ela sai por aí quando você estuda, quando você troca uma ideia com alguém, a sua mente pega aquela ideia, traz aqui, você analisa, você quer, você não quer, tá bom, e eu gosto desse pensar hindu que diz que a mente está ali servindo a alma, servindo a essência, não é? Quando fala que a mente é um instrumento operante do eu, que a mente é um instrumento operante do ego. Você entendeu isso tudo, né? Então vamos lá, dá uma olhadinha na imagem e depois olha a próxima. Deus, alma, mente. E lá na frente, aí isso tudo, a mente se reparte em consciência e inconsciência. E na frente da consciência está escrito lá, ego, em vermelho. Porque o ego, ele pertence à consciência. Mas essa história é uma história bem comprida, que nós vamos deixar para um outro momento, porque nós vamos abrir um espaço para falar de ego, para falar de consciência, porque são ferramentas que estão aqui e que funcionam quanto à minha sensibilidade. Quando aparece o nosso menino na tela, você lembra que é para você pesquisar, estudar, se inscrever, compartilhar, é para você falar, é para você comentar. Não fique naquilo, não se restrinja a esta fala, porque é muito pouco, nosso tempo é muito pouco. Cada vez que você estuda, você aprende mais. E quando você aprende mais, você está modificando a sua mente. Você está mexendo no seu campo mental. Olha que lindo! A gente pode atuar com o nosso campo mental de maneira consciente, ainda que ela tenha uma parte inconsciente. Fica com um abraço grande. Eu te encontro na próxima semana.